Senado vota a PEC da transição e as expectativas para 2023. E você vai ver também. Produção e venda de veículos crescem cerca de 13% no mês de novembro. Petrobras anuncia redução do preço do gás de cozinha para distribuidoras. Presidente do Peru tenta golpe de Estado e é preso após dissolver Congresso. Pelé recebe mais uma homenagem no Catar. O rei do futebol teve sua imagem exposta em um dos pontos mais famosos do país. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E a votação da PEC da transição no plenário do Senado está acontecendo hoje. A proposta foi aprovada ontem na Comissão de Constituição e Justiça com algumas modificações. O texto, que já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, tenta viabilizar espaço no Orçamento Federal de 2023 para o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 600. Para ser aprovada, a PEC precisa ter pelo menos 49 votos a favor no plenário e em 2 votações. Depois vai para a análise dos deputados. A sessão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que aprovou a proposta ontem, durou o dia todo. O relator fez alterações na proposta inicial, aceitou algumas emendas e reduziu o valor total em 30 bilhões de reais. De acordo com o que foi acertado na CCJ, o teto de gastos públicos vai ser expandido em 145 bilhões de reais por 2 anos. Para comportar o valor do Bolsa Família para os anos de 2023 e 2024. Na prática, o teto de gastos foi ampliado em 145 bilhões de reais. Desse total, 70 bilhões vão poder ser utilizados pelo governo eleito para pagar o aumento da parcela do Bolsa Família de R$ 405 para R$ 600 e o benefício de R$ 150 por criança de até 6 anos. Outros 75 bilhões vão poder ser gastos com outros programas sociais. O relator acatou emendas de destinação de partes desses recursos. Uma delas garante o pagamento do auxílio gás. Ficaram fora do teto de gastos 23 bilhões de reais, vindos de excesso de arrecadação de impostos, como tinha sido proposto pelo governo eleito. O novo governo tem pressa. Precisa da aprovação antes da votação do orçamento do próximo ano. Antes mesmo do texto chegar à Câmara, já tem um acordo prévio para que os deputados votem a proposta na quarta-feira da próxima semana. E olha só, 3 pessoas morreram em Osasco devido às fortes chuvas ontem à noite na capital paulista. Nessa manhã, 8 voos foram cancelados no aeroporto de Congonhas. 2 vítimas foram soterradas pelo muro de uma casa em uma área conhecida como Fazendinha, em Osasco. A outra vítima, um jovem de 21 anos, caiu em um córrego e foi arrastado pela enxurrada. Entre esta segunda-feira e hoje, foram 65 milímetros de chuva só em Osasco, uma quantidade equivalente a quase 1/3 do esperado em um mês na cidade. Ao todo, foram mais de 3 horas de chuva em toda a capital e na Grande São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram 67 chamados para quedas de árvores e 10 chamados para desmoronamentos. Nessa quarta-feira, o rio Tietê amanheceu com um nível de água cheio, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas. A previsão é de mais chuva nos próximos dias. O adolescente de 16 anos que atacou 2 escolas na cidade de Aracruz, no Espírito Santo, e deixou 4 pessoas mortas e 12 feridas, deve ficar até 3 anos internado. O tempo é o limite máximo estabelecido como medida socioeducativa para adolescentes pela lei. A sentença foi divulgada hoje pela Vara da Infância e Juventude da cidade capixaba. O jovem ainda vai precisar passar por avaliação judicial a cada 6 meses.
Atualmente, ele está internado no Instituto de Atendimento Socioeducativo no Espírito Santo, em Cariacica. 3 vítimas do ataque seguem internadas em hospitais da Grande Vitória. O menino de 11 anos recebeu alta no último fim de semana. E falando sobre economia, o preço do aluguel residencial teve queda de 0,36% em novembro. Os dados são do Índice de Variação de Aluguéis Residenciais divulgados pela FGV. Em 12 meses, o índice acumulou alta de 10,28%. O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais foi criado para medir a evolução mensal desses valores no mercado de imóveis no Brasil. As informações obtidas diretamente de contratos assinados entre locadores e locatários sob intermediação de empresas administradoras. Quanto aos resultados das 4 capitais que integram o índice da FGV, o aluguel residencial em São Paulo passou de uma queda de menos 0,69% em outubro para um recuo de menos 0,32% em novembro. No Rio de Janeiro, o índice saiu de alta de 0,04% para elevação de 1,55% no período. Já em Belo Horizonte, de uma expansão de 0,86%, registrou queda de menos 1,21%. E em Porto Alegre, do aumento de 1,10% para redução de menos 1,13%. No acumulado em 12 meses, os aluguéis avançaram 9,48% em São Paulo, 8,79% em Porto Alegre, 13,13% em Belo Horizonte e 12,16% no Rio de Janeiro. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em baixa nesta quarta-feira, à espera de decisões sobre a taxa básica de juros da PEC da transição e do orçamento secreto. A moeda norte-americana caiu 1,21% e encerrou o dia cotada a R$ 5,20 na venda. E após um anúncio da redução nos preços do diesel e da gasolina na terça-feira, a Petrobras anunciou hoje um recuo de 9,7% no valor do gás de cozinha às distribuidoras. A medida é válida a partir de amanhã. Para cada 13 quilos de gás liquefeito de petróleo, houve redução média de R$ 4,55. Com isso, o novo valor passa a ser de R$ 3,58 para R$ 3,23 por quilo. Segundo a estatal, a redução é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem um repasse para os preços internos da volatilidade das cotações e da taxa de câmbio. A última alteração do preço do GLP foi em meados de novembro. E a produção e a venda de veículos cresceram em novembro. As informações foram divulgadas hoje pela Anfávia, a Associação das Montadoras. A nossa repórter Maria Clara Leite traz mais informações. No mês passado, a produção de veículos cresceu 4,9% na comparação com o mês de novembro de 2021. E no acumulado do ano, a alta foi de 6,9%. Segundo a Anfávia, o crescimento na produção pode ser explicado pelas exportações, que aumentaram aí mais de 34% nesse ano. Ao todo, foram produzidos cerca de 216 mil carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, isso só no mês de novembro. E no ano todo foram quase 2.180.000 unidades. E as vendas de veículos cresceram 17,9% na comparação com novembro do ano passado e 12,8% ante o último mês de outubro. Ainda segundo a Anfávia, no mês de novembro, as montadoras abriram vagas de trabalho e encerraram o período com quase 105 mil pessoas contratadas. Parte do 13º salário já caiu na conta dos brasileiros e a outra metade deve ser depositada até o dia 20 de dezembro. O dinheiro extra pode ser usado de muitas maneiras, mas especialistas alertam que esse é um dos melhores momentos para o brasileiro começar a economizar.
fazer compras de Natal, viajar, gastar com folgas e festas. Se para alguns trabalhadores o 13º serve para curtir a vida, para outros o destino é um só. No meu caso, só tem dívida para pagar. A Carolina está entre os 43% dos brasileiros que, de acordo com uma pesquisa realizada pela Fintech 11, pretendem usar o 13º para pagar contas. Segundo o estudo, dos quase 1.600 trabalhadores entrevistados em todo o Brasil, 67% estão negativados. E o cartão de crédito representa a dívida mais comum entre eles, seguido pelo empréstimo pessoal e pelas contas da casa. A vida não está nada fácil. Se mal dá para pagar as contas, imagine então guardar o 13º. Mas olha, vale a pena pensar nisso, tentar poupar pelo menos um pouquinho, porque existem aí algumas possibilidades de baixo investimento que podem fazer uma grande diferença na saúde financeira. A pessoa pode até achar, mas é muito pouco, eu estou guardando R$50 por mês. Vale a pena, porque o que mais importa é o tempo que você vai fazendo essa economia. Então, se todo mês você vai fazendo, claro que um mês ou outro pode falhar, mas se no modo geral você está fazendo uma economia de R$50 todo mês, se você faz isso por muito tempo, esse aqui é o principal efeito que causa quando você vai fazer, então, uma poupança maior. O efeito é a longo prazo, mas o especialista alerta que é preciso começar já. E por que não aproveitar ao menos uma pequena parcela do benefício de fim de ano para dar início a um investimento? E poupar é a dica do especialista para a vida toda. Guardar sempre, não importa quanto. Onde? Ele explica. Se você mantiver aquele dinheiro na conta corrente, acaba parecendo que o dinheiro é para ser usado e não é para ser assim. Então, o que você pode fazer? Aplique em fundos de renda fixa ou fundos DI. Né? Existem outras modalidades, tá? Mas são investimentos, são modalidades que têm um risco muito, muito, muito baixo, praticamente sem risco. Então, você vai ter uma segurança de que lá no futuro, por exemplo, depois de um ano, você vai ter uma remuneração. Não é muito alta, não, mas você vai ter uma remuneração para esse dinheiro que você está guardando. Outra dica de incentivo ao investimento é criar um objetivo para o valor a ser poupado. Então, uma parte desse dinheiro vai servir para, por exemplo, quando você estiver mais cansado, já não conseguir mais trabalhar, como uma aposentadoria, então vai ser parte. Outra coisa, a possibilidade de comprar um imóvel, ou então de viagem, claro. Então, tudo você vai precisar fazer um plano. Quanto eu preciso gastar para fazer aquilo que eu quero para ser feliz e para ter uma tranquilidade no futuro, e guardar o dinheiro pensando justamente nesses benefícios. Mas o economista alerta que, assim como fará quase metade dos brasileiros, antes de investir o 13º, é mesmo melhor quitar as dívidas e começar o próximo ano com a consciência tranquila, para depois fazer como a Carolina. A analista de RH já prometeu que, assim que pagar o que deve, vai começar a poupar. Para 2023, farei isso. Pode ser muito difícil no começo, um sacrifício muito grande no começo. Mas depois a pessoa começa a acostumar com aquela vida, talvez num padrão um pouco mais baixo, mas ela se acostuma. Ela se acostuma e ainda por cima, ela sabe que tem aquela economia guardada, se precisar de alguma coisa, ela se sente muito melhor, a autoestima aumenta, a alegria, a tranquilidade dela viver a vida aumenta, melhora muito a qualidade de vida, que no final das contas é isso que importa, né? A gente não está aqui para fazer dinheiro, ninguém leva dinheiro para o túmulo, a gente está aqui para ser feliz. Agora, para ser feliz não tem jeito, a gente tem que ter equilíbrio financeiro. E veja a seguir. Presidente do Peru tenta golpe de Estado e é preso após dissolver Congresso. E ainda, Pelé recebe mais uma homenagem no Catar. O rei do futebol teve sua imagem exposta em um dos pontos mais famosos do país. Nós voltamos em instantes. Até já!
E nós estamos de volta, 18 horas e 48 minutos. Olha só, Pedro Castillo, presidente do Peru, sofreu um impeachment nesta quarta-feira. Ele foi detido pela Polícia Nacional do Peru após fazer uma tentativa frustrada de golpe de Estado. A destituição de Castillo foi aprovada por 101 votos de um total de 130 congressistas. As Forças Armadas do Peru emitiram um comunicado conjunto para pedir para a população manter a calma e confiar nas instituições do país. No texto, acrescentam que as forças respeitam a ordem constitucional estabelecida e citam o artigo 134 da Constituição Política e afirma que qualquer ato contrário à ordem constitucional estabelecida constitui uma violação da Constituição e gera descumprimento por parte das Forças Armadas e da Polícia Nacional do Peru. As medidas foram divulgadas no mesmo dia em que o Congresso aprova o impeachment do líder peruano, que é acusado pelo Ministério Público de chefiar uma rede de corrupção, e também o acusam por permanente incapacidade moral. Na semana passada, os parlamentares aprovaram uma moção para a destituição de Pedro Castillo. A Constituição do Peru exige 87 votos para retirar um presidente do poder, quantidade que a oposição não tem. Mesmo assim, aprovaram a terceira moção de impeachment do governo de Pedro Castillo. A anterior proposta, em março, não conseguiu o número de votos necessários para destituí-lo. A primeira, em dezembro de 2021, foi rejeitada pelo Legislativo antes mesmo dos debates. A Ucrânia anunciou hoje que suas embaixadas receberam 31 pacotes suspeitos em uma semana. As correspondências continham desde substâncias explosivas até óleos de animais. Todos com endereços de expedição de uma concessionária de carros Tesla na Alemanha. O ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, informou nas redes sociais que nos últimos 2 dias chegaram pacotes suspeitos às embaixadas da Itália, Polônia, Portugal, Romênia e Dinamarca e ao consulado na Polônia. As relações diplomáticas envolvidas ficam localizadas em 15 países diferentes e destacou que as ameaças contra os diplomatas ucranianos continuam chegando. Há uma semana, uma carta-bomba explodiu na embaixada ucraniana em Madrid, ferindo levemente um funcionário. Após esse incidente, Kiev reforçou a segurança em todas as representações e denunciou uma campanha de terror planejada por Moscou. No mesmo dia, o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia revelou que várias representações diplomáticas ucranianas na Europa receberam pacotes com óleos de animais. Kuleba destacou o nível de profissionalismo dos criminosos. A revista Time nomeou hoje como personalidade do ano de 2022 o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Ao divulgar o resultado, a revista disse que o líder ucraniano inspirou os cidadãos de seu país e ganhou elogios mundo afora por sua coragem em resistir à invasão da Rússia. A premiação, que ocorre desde 1927, aponta pessoas mais influentes do ano em diferentes categorias, além da principal vencida por Zelensky. E vamos agora falar sobre a Copa do Mundo. E Leonardo Félix está aqui mais uma vez com todas as informações. Hoje não tivemos bola rolando no mundo do Catar, mas temos muitas novidades, não é mesmo, Léo? Boa noite. Boa noite, Juliana. É verdade, a gente não teve bola rolando, mas a gente traz notícia aqui sobre o Mundial do Catar. E além da vitória por 4-1 sobre a Coreia do Sul e a classificação para as quartas de final da Copa, o que chamou a atenção foram as comemorações dos gols brasileiros. Os jogadores dançaram. Isso não foi muito bem aceito por alguns membros da imprensa internacional e personalidades do mundo do futebol. Mas para Vinícius Júnior, destaque do Brasil na Copa, essa é uma expressão da alegria que faz parte da cultura brasileira e prometeu mais dança a cada gol verde e amarelo. As comemorações dançantes do Brasil a cada bola na rede coreana geraram críticas de especialistas como o ex-meio-campista do Manchester United, Roy Keane, que considerou o ato desrespeitoso. O comentário do irlandês viralizou na internet.
Mas Vinícius Júnior disse que a alegria brasileira incomoda e que vai continuar dançando nos Jogos do Brasil na Copa. O gol é um momento mais importante do futebol, onde não só a gente fica muito feliz, como agora na Copa do Mundo, né? Um país inteiro fica feliz por nós. E a gente tem muitas comemorações para fazer ainda, que a gente possa seguir fazendo muitos bailes e jogando bem para chegar até a final nesse ritmo, né? O jovem atacante elogiou a liderança e a habilidade dos técnicos Tite da seleção e do italiano Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, que o ajudaram a desenvolver seu futebol. Após uma temporada brilhante no gigante espanhol, o jogador de 22 anos se tornou uma peça-chave da seleção brasileira que busca o hexacampeonato mundial. Ele marcou o gol da vitória merengue na final da Liga dos Campeões contra o Liverpool e terminou em 8º lugar como o melhor jogador do ano na votação da Bola de Ouro da revista France Football no mês passado. Vini Júnior deve estar em campo para ajudar o Brasil a vencer a Croácia nesta sexta-feira pelas quartas de final da Copa do Mundo. Em reformulação depois do fracasso no Mundial do Catar, a Bélgica não vai mais contar com uma das suas grandes estrelas. O atacante Eden Hazard, de 31 anos, anunciou hoje que se aposentou da seleção. Apontada como uma das favoritas ao título mundial, a Bélgica fez uma campanha decepcionante e foi apenas a terceira colocada do grupo F, que também tinha Marrocos, Croácia e Canadá. Hazard estreou pela seleção belga em 19 de novembro de 2008, quando tinha apenas 17 anos e 316 dias em um amistoso contra Luxemburgo. No total, o agora ex-camisa 10 disputou 126 jogos e marcou 33 gols pela equipe nacional. Eden Hazard foi um dos grandes destaques da Bélgica na Copa do Mundo de 2018, quando a seleção europeia fez sua melhor campanha na história dos mundiais e terminou em terceiro lugar na Rússia. E eu encerro a minha participação de hoje trazendo mais uma boa notícia. O Pelé recebeu uma homenagem no Catar, mais uma, né? E dessa vez, o rei do futebol teve sua imagem exposta em um dos pontos mais famosos da capital, Doha. O ex-jogador segue internado no Brasil, mas apresenta melhora no quadro de saúde. As Torres Gêmeas Al Jaber, em Doha, capital do Catar, homenagearam nesta terça-feira duas lendas do futebol mundial. Kylian Mbappé, atacante francês atual campeão do mundo e eleito o melhor jovem jogador do Mundial de 2018, estava ao lado do melhor jogador da história, o brasileiro Pelé, tricampeão do torneio. Internado desde a semana passada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o maior camisa 10 da seleção brasileira tem uma melhora progressiva em seu estado de saúde, especialmente da infecção respiratória. A informação consta em um boletim médico divulgado mais cedo pelo hospital, que acrescenta que o craque permanece em quarto comum, com sinais vitais estáveis, consciente e sem novas intercorrências. O rei do futebol foi internado para uma reavaliação do tratamento de quimioterapia contra o câncer de cólon, identificado no ano passado. Poucos dias depois, o hospital informou que ele também recebia tratamento para uma infecção pulmonar. A preocupação com a saúde do ídolo nacional aumentou nos últimos dias, após relatos na imprensa de que ele não estava respondendo à quimioterapia e recebia cuidados paliativos. Mas duas filhas de Pelé negaram a informação, garantindo que a saúde do pai não corria risco e que estavam confiantes de que ele voltaria para casa quando o quadro respiratório melhorasse. Eu volto amanhã com mais informações da Copa do Mundo. É com você, Juliana. Vamos torcer pela recuperação do Pelé, né? Com certeza, firmes na fé. Ótima noite, Léo. Até amanhã. Boa noite. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e até amanhã.